Olá, meus amigos do podcast Tá na Escuta. Hoje estamos aqui com duas figuras ilustres aqui da Polícia Civil, nosso amigo Leopoldo Rocha e Ricardo Pedrosa, são os dois homens aí da inteligência da Polícia Civil, tem aí uma longa experiência trabalhando com inteligência policial. E eu abro aqui os microfones inicialmente para o nosso amigo Ricardo Pedrosa falar um pouquinho e se apresentar para os ouvintes, nossos telespectadores. Bom, presidente, a gente agradece aí o convite, né? Olá para todo mundo aí. A gente vem com grande satisfação falar um pouco sobre essa temática de inteligência, né? Falar um pouco sobre a nossa vida durante esses 20 e poucos anos, né? Eu tenho um pouquinho mais porque eu já tinha entrado na polícia na época de cargo comissionado, né? Então eu considero esses 25 anos aí. Então a gente está aqui justamente para poder desmistificar algumas coisas referentes à inteligência e poder ajudar o colega que está aí, principalmente os novos, né? Que estão chegando, a entender um pouquinho sobre inteligência, o que realmente é o papel da inteligência na Polícia Judiciária. Pronto, Pedrosa, obrigado. Leopoldo Rocha. Leopoldo também já tem uma experiência aí, já muito grande aí com inteligência, né? Tanto a inteligência de Estado quanto a inteligência policial, que daqui a pouco a gente vai fazer um paralelo aí dessas duas, essa né? parte, né? Leopoldo, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença aqui no podcast. Obrigado, Tá na presidente. Escuta. Obrigado, presidente. É satisfação muito grande, né? Estamos lá com... Eu tenho quase o mesmo tempo do Ricardo, quase não, tenho uns 3 anos a menos de efetivo exercício policial, né? Mas, assim, muito tempo, graças a Deus, dentro da área de inteligência. Certo. Hoje vocês estão lotados no núcleo de inteligência da Polícia Civil, né? É a inteligência que está voltada mais para a área efetivamente policial, né? Aquela que trabalha com a investigação criminal. Faz aí primeiro... Posso aqui retornar a palavra para o Pedrosa, fazer aqui esse paralelo entre a inteligência de Estado, né? Sim. E a inteligência policial. A diferença ela é bem simples, né? A inteligência de polícia judiciária, ela tem por finalidade básica, né? A produção do conhecimento para a atividade, para assessorar tanto os gestores da Polícia Civil, né? Delegado-geral e outros entes aí. Mas hoje, diferente do passado e quando a gente entrou, que tínhamos só essa finalidade, hoje a gente tem também a possibilidade de assessorar e até mesmo produzir provas, né, quando solicitado dentro do arcabouço jurídico, dentro das premissas legais, assessorar as investigações das unidades. Então a gente pode hoje sim produzir uma certa prova, né, para a unidade. Então, a gente sempre fala a respeito da inteligência de polícia judiciária, que é a polícia de governo, de Estado, e a polícia a inteligência de governo, né? Existe uma diferença. A inteligência de governo é aquela que o DEINT faz, né? O Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança. O que é isso? Ela produz um conhecimento a nível estratégico, macro, né? Então, ela assessora tanto o secretário, mas ela pode assessorar outras instituições, governo, governador de estado, outras secretarias referentes à segurança macro. Já a inteligência do núcleo de inteligência da Polícia Civil, ela tem uma finalidade mais pontual, é assessoramento da Polícia Judiciária, né? Então existe uma coisa bem restrita, né? Certo. Leopoldo, quer complementar? Um ponto que seria, eu sempre vejo, e eu e o Ricardo, a gente sempre bate muito nessa tecla, é deixar claro a diferença entre investigação e inteligência, que é algo que ainda confunde muito, por mais de que estejamos já com 21 anos de Polícia Civil aqui, há muitos anos ainda confunde o conceito. E o conceito é simples. Inteligência, ela produz conhecimento. Investigação produz prova. Isso. Simples assim. Então, quando você faz uma investigação, que você usa uma tecnologia, você usa uma gravação, um gravador, enroupa uma câmera escondida, isso não é inteligência. Porque você está ali produzindo provas. A partir do momento que você vai produzir conhecimento, que é a produção do conhecimento? É produzir literalmente conhecimento para que uma autoridade, um gestor, tome uma decisão. Os tomadores de decisão, por exemplo, agir. Deixa eu ver se eu estou conseguindo acompanhar o raciocínio de vocês. No dia 8 de janeiro, tem o famoso ato que aconteceu lá em Brasília, né? E ali
nos dias que antecederam efetivamente o 8 de janeiro, haviam ali movimentações ali em Brasília que naquela circunstância não significava estar havendo cometimento de crime. Mas haviam pessoas chegando de ônibus, de avião, ou seja, havia um aumento considerável de hospedagens em hotéis e não necessariamente estava sendo cometido nenhum crime, nenhuma infração penal. A inteligência de governo era para acompanhar esse tipo de coisa, para levar aos governantes, olha, tem algo estranho acontecendo, é bom vocês checarem, seria mais ou menos... Exatamente. Né? O seu exemplo foi perfeito, porque a inteligência de governo, ou seja, do órgão central, ele verificaria quem são as pessoas que estão se aglomerando, aonde estão, se existe alguma ideia, se essas pessoas vão fazer uma caminhada, se existe alguém alterado. Porque pode se estar planejando um ato criminoso ou não. Sim. Exato. Né? E o governo precisa se antecipar para mobilizar efetivo, né? Inclusive acionar as forças, o aparato de segurança, como é o caso lá do exemplo que eu citei. Seria mais ou menos isso. Tanto que, exemplo, a inteligência, ele é um conceito e uma atribuição usada inclusive em empresas privadas. Por quê? Porque ele vai procurar onde está ocorrendo, vai identificar, né? Não procurar, mas vai identificar onde está ocorrendo alguma coisa diferente e vai focar naquilo ali para descobrir o que é. E vai dizer, olha, encontramos a dificuldade no caso do 8 de janeiro, tá muita gente chegando aqui. Por que tem muita gente? Vamos vir para posse? Nesse caso... Não era a posse, porque foi depois. Nesse exemplo citado, Leopoldo e Ricardo, seria de competência da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Também, não necessariamente. Não necessariamente. Mas, tipo assim, é uma atribuição, não seria especificamente uma atribuição da inteligência da Polícia Civil do Distrito Federal. Assim, por quê? Porque justamente o que você colocou. Para que o nosso telespectador consiga acompanhar, para a gente não ser muito técnico, né? Exato. Porque, mas, assim, para quem é da área, para quem é policial... É mais fácil, né? A gente, nesse caso que tu... Porque, assim, desculpa, Pedro. Tranquilo. A Polícia Federal, ela tem seu setor de inteligência, né? A Polícia Civil lá de Brasília também tem. E aí o Exército também tem. Eu quis citar a ABIN, não querendo dizer que ela iria atuar com exclusividade, né? Ou seja, só podia ser se fosse ela, mas nesse exemplo citado, caberia em tese, né? Teoricamente, uma agência que assessora ali diretamente o presidente da República, olha, tem algo estranho acontecendo. E no caso do Distrito Federal, onde estão subordinados a Polícia Militar e a Polícia Civil, seria da Polícia Civil de Brasília a inteligência, mas não necessariamente investigando um crime, né? Olha, é uma aglomeração estranha, não é normal isso aqui, apesar de que Brasília, eu vou te falar, quase toda hora tá chegando ônibus, saindo, manifestação. Mas aí é que tá, o grande diferencial seria ver justamente aquela época, o que é que estaria acontecendo diferente para ver. Tipo, você fala assim, Brasília é diferente, realmente todo momento tem caravanas e isso, aquilo, outro, né? Desculpa, por isso que se chama inteligência, né? É por isso que as pessoas que trabalham nesse setor, eles têm que ter o preparo e a expertise para identificar que algo não está, apesar de ser normal, não, mas tem algo de estranho. Ser apurado. Para você ver rapidinho, só para a gente fazer um paralelo para ver se fica mais fácil para entenderem. Teve uma época aí que estávamos no DENIT e chegou um levantamento que estava tendo muito acidente em um determinado ponto. Um acidente de trânsito. E aí fomos levantar a informação do por que estava havendo esse aumento de delito ali. Constatou-se que de um determinado tempo para a data que fomos acionados, foi inaugurado um barzinho. Ali nas proximidades. Então o pessoal enchia a lata e ia... Era um cruzamento perigoso, o cara já alterado, começaram a ter um aumento de acidente. Então detectam que o problema era aquele bar. Se ele estava irregular ou não, é outro problema. Aí já não era, mas o problema foi identificado. Então isso é um dos... Fazendo a grosso modo, tá entendendo? Voltando só ao problema ali da BIM, a gente tem de entender que a gente não trabalha sozinho, a inteligência não trabalha sozinho. Então as informações de inteligência, e que é diferente das investigações
que as pessoas, que a Polícia Civil faz, né, que produz prova, então ela não tem de fornecer esse conhecimento probatório para as outras instituições, não. Mas aquele conhecimento de inteligência, ele pode circular com todas as agências, ou seja, então se lá em Brasília existem várias unidades, várias instituições que possuem suas inteligências, todas elas podem se comunicar e todas elas poderiam ter falado um pedacinho do quebra-cabeça. Olha, eu verifiquei isso aqui, olha, eu verifiquei isso aqui. E lá nós temos ainda o GSI também, né, que é ligado direto ao Planalto. Isso, perfeito. Então, alguém teria de ter... E aí se chega um relatório de cada um desses setores e alguém, né, alguém ia montar isso, olha, realmente chegou... Vamos aumentar a segurança. Chegou aqui um relatório do setor A, um relatório do setor B e tal, de fato, né? Porque é um sistema, né? Assim, não dá para trabalhar isolado. E a gente vai difundindo aquilo ali para quem realmente é de interesse, né? No caso nosso, nós divulgamos tipo para a Delegacia Geral, né? Mas o problema é de garimpo, ou seja, não necessariamente tem a ver com a Polícia Civil, porque pode ser um garimpo dentro de uma área indígena, uma reserva federal. Então a gente repassa, chegou através para a Polícia Civil faz o seu relinte, seu relatório de inteligência, e encaminha esse relatório de inteligência para os órgãos competentes, faz a difusão. Essa difusão, de certa forma, é controlada. Eu vou pedir daqui a pouco para vocês falarem um pouco sobre a passagem de vocês. É uma passagem, mas foi uma passagem generosa lá pelo DENIT, né? Eu lembro muito de vocês lá. Vocês praticamente criaram ali, estruturaram o Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. E aí tu falou aqui sobre a questão de acho que é difusão o nome técnico, né? Isso, a difusão de inteligência. E eu atuo há um certo tempo já também nessa atividade sindical, e sempre estou lá pelo Ministério e tal. Converso com muitos colegas, inclusive das inteligências. Não muito raro. E há uma dificuldade muito grande dos estados acessarem a inteligência federal. Assim, eles são muito restritos, né? São muito compartimentados. E eu não estou aqui me referindo à investigação criminal, porque, de fato, a investigação criminal, a rigor, ela é sigilosa, né? Ela de fato, para poder ter o seu efeito, alcançar o seu objetivo, ela tem que guardar ali, tem que ser compartimentada. Estou me referindo a essa inteligência que vocês mencionaram. Eu andava recentemente com os colegas da Delegacia de Defesa da Mulher, do setor de investigações, e eles estavam me relatando a dificuldade que eles estavam encontrando de intimar uma vítima de violência doméstica em um dos abrigos feitos para os estrangeiros aqui, né? Que, na grosso modo, são os venezuelanos. E aí eu estava dentro da viatura e eu vi o colega conversando com um militar das Forças Armadas que trabalha lá na briga. Ele falou, olha, agora precisa mandar um ofício para Brasília, lá para a sede da ONU, para autorizar. Não é fazer a operação lá dentro do abrigo, não é nem isso, era para intimar uma vítima. Essa mulher, essa senhora foi lá na DEAN, fez um registro de uma ocorrência policial, dizendo que foi vítima de uma violência doméstica. E aí a ocorrência foi despachada, foi em andamento, e os colegas foram lá. Ela deu o endereço, né, lá do abrigo, de um dos abrigos, né? Não vou citar aqui qual é, mas é aqui em Boa Vista. Uhum. E aí, quando os colegas chegaram lá, foram impedidos, literalmente, de adentrar para... E aí, não, mas tá bom, vocês podem pelo menos dizer se ela de fato, ela mora aqui, pra gente... Olha, vocês têm que entrar em contato com a direção e tal. Assim, é surreal, assim, é uma dificuldade enorme que os órgãos estaduais, e aí que já é a parte criminal, né? Não é bem a parte, mas eu tenho certeza que vocês, no desenvolver das suas atividades, talvez possam ter contato com algum tipo de dificuldade, mais ou menos, não nesse sentido de entrar dentro dos abrigos, né? Mas nessa relação de imigração aqui. Porque hoje, eu não sei se já mudou recentemente, mas havia uma grande dificuldade de a gente acessar os dados relativos aos os imigrantes, né? Eles entram pela Polícia Federal e ali, assim, e eu estou falando aqui de informações básicas, né? Acessar, ver o nome do cara, pelo menos, a data de nascimento, enfim, saber se aquela pessoa existe e quem é. E eu não sei se vocês encontram no dia a dia essa dificuldade ou se está redondo. Nesse caso já está mais tranquilo, né? A gente tem de entender que quando houve o início da Operação Acolhida, né, muitos organismos, né, começaram a se aproximar e cada um quer criar uma regra, né? Então, se você for eu não sei como está hoje exatamente, na própria acolhida,
existem vários entes ali, tem a Acnur, tem uma ONG, tem o pessoal da ONU, que são coisas diferentes, e cada um cria-se uma regra, né? E diferente da própria Força Armada, né? A Força Armada não cria empecilho nenhum, nunca criou, né? Inclusive porque para eles é importante, né? A segurança do pessoal lá dentro, ela... Lá, Pedro, só para ficar claro, lá era uma determinação da ONU. Aí, era a direção da ONU. Esse colega das Forças Armadas foi muito gentil, falou, olha, eu estou só aqui cumprindo ordens, essa regra não é do Exército, só para ficar claro. E a gente tem que entender também o seguinte, eu entendo dessa forma, posso estar errado também, não sei, não sou perfeito, né? Mas a intimação da autoridade policial ali não é um território da ONU, né? Ali não é um território, ou seja, então quer dizer que o juiz... É um absurdo. Um absurdo. Nós temos Aí muitas vezes a gente não quer criar um problema, mas se o delegado quisesse criar um problema, ele ia lá e falou assim, não, eu tenho de intimar e vou intimar, né? Ele poderia, porque ali não é um território, eu entendo dessa forma, das Nações Unidas, né? Nem um território exclusivo de alguma entidade, né? Ali é território brasileiro e é que nem a gente fala, muitas vezes as pessoas têm um entendimento diferente, e aí tu é muito mais especialista do que eu, que sabe que em área indígena, aquela situação, na Maloca, ali na região ali de Alto Alegre, não pode entrar para intimar. Pode, a Polícia Civil pode lá, sem problema nenhum. Mas as pessoas criam esses... Não, porque estigma que não poderia, né? Mas em termos de contato com as Forças Armadas, está tudo tranquilo, a gente tem, e com a Polícia Federal também, não tem problema nenhum, né? É lógico que hoje em dia, eu estava conversando com o Leopoldo mais cedo, né? A gente, no passado, a gente tinha muito documento, a gente transitava muito documento porque... Papel mesmo, né? Hoje em dia a tecnologia está fácil, que hoje você entra no WhatsApp, ei, parceiro, eu preciso disso aqui, né? Porque você já cria um relacionamento pessoal com os outros entes de inteligência que são mais rápidos, né? A informação da inteligência, a gente sempre fala o seguinte, o princípio da oportunidade, ele é um dos pilares da inteligência. Não adianta você me trazer uma informação, né, aqui que aconteceu agora e você me trazer uma informação daqui, essa informação daqui a um mês, para mim não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Às vezes até 2 dias já perdeu a validade. Assim, vocês, operadores da segurança e da inteligência, vocês vivem com os telefones o tempo todo à disposição, né? Assim, principalmente o Ricardo Pedrosa, que é o chefe lá. E a gente, assim, depois dele, para quem ele vai ligar, né? Eles ligam para ele, passam missões e vai passar para o restante da equipe, né? Assim, eu acho que é uma vida bem frenética, né? Só esclarecendo um pouquinho nesse caso principalmente como é que é, dos abrigos, a gente só tem que se ligar com a questão de como o tratado foi feito, né? Por isso, não é porque o Brasil é bonzinho e criou-se essas portas. Foi assinado tratados, né? Tratados internacionais, e para ser signatário desses tratados internacionais, há que seguir algumas regras, né? E essas regras, salvo engano, não quero aqui afirmar nada, são regidas pela ONU, né? E as regras que são aplicadas aqui são aplicadas em outros países também. Assim, nós somos, né, brasileiros, e eu sou um brasileiro apaixonado eu nunca me passou pela cabeça, nem se eu ganhasse na Mega Sena da virada, de eu deixar o território brasileiro para morar, de passear sim, mas deixar o Brasil de forma definitiva não. Então, assim, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com, porque tu admira os Estados Unidos, não. Mas o Brasil, e aí não é problema do povo brasileiro, são das autoridades, algumas, também não são todas, né? Ele é muito afrouxado em alguns aspectos. E a gente que está aqui, a gente que está convivendo com esse processo migratório desenfreado, descontrolado, e parece que se tornou permanente, porque a gente não sabe quando é que esses abrigos vão ser desativados. Não existe planejamento nenhum para dizer, olha, daqui a 10 anos nós vamos desativar. Não tem. Se você perguntar para qualquer autoridade. E assim, é um negócio assim meio... E eu não vou falar do abrigo, né? A respeito daí, o abrigo é aquela pessoa que realmente é vulnerável e vai para lá, né? Mas eu falo até da entrada do imigrante, a facilidade que ele entra e recebe um documento novo, recebe um CPF novo, recebe tudo novo. E muitas vezes nós estamos importando, e é sabido por todos, criminosos. Sim, e pior, Leandro, para você ter uma ideia, muitos desses estão entrando com seus nomes verdadeiros, com a sua ficha criminal
aberta. E mesmo assim é permitido, entre aspas, né? Ele entra naturalmente porque as nossas leis permitem. Então, muitas vezes a gente já se deparou com pessoas que estão sendo presas, você vai falar, não, deixa eu ver se ele tem um nome falso, né, por causa dessa situação. Não, pô, ele está com o nome verdadeiro dele. Ah, deixa eu entrar aqui no Google, que hoje em dia a tecnologia está aqui. A ficha criminal dele está ali. Mas ninguém lá em cima, ou quem deveria fazer isso, fala, calma aí, deixa eu verificar, né? Eu sei que é uma lei maior, a lei de imigração, que não pode impedir, mas deveria ter alguma situação de se fazer essa barreira, né? Que é uma fase de inteligência. Exatamente. Vou verificar. Isso, outro ponto. A gente já está até assim, já até se aprofundando mais do que eu imaginei nesse assunto dos abrigos, mas é porque a gente começou falando sobre o que eu queria que vocês falassem, era exatamente dessa relação com os órgãos, né? Com os órgãos, né? No que diz respeito ao acesso às informações dos imigrantes. Porque depois que eles chegam no Brasil e tiram o CPF, presume-se que você pode consultar os dados do Brasil, né? Mas e para trás? O que esse camarada fez antes dele entrar aqui no território nacional, né? Aí essas informações é via Polícia Federal? Não, é via inteligência. Inteligência. Nós mesmos fazemos as pesquisas. Mas e há possibilidades. Há várias possibilidades de você identificar se o cara foi, se o cara não foi e tal. Há possibilidades. Né? Não precisa, porque a própria Polícia Federal também não tem esse dado. Ele tem o dado de quando o cara entrou. Para trás, o que ele fez lá no território dele. O que ele fez, eles não sabem. Não sabe, não é um pré-requisito. Não é o pré-requisito para ele entrar. Assim, dificulta muito, né? Dificulta bastante. É muito aberto, né? Bastante mesmo. Recentemente, o segurança pública é muito vulnerável, né? Recentemente nós participamos de uma situação no caso, né? Não vou citar o nome zoológico, mas onde um cara foi preso 2 vezes, né? Em 2 operações distintas. Na primeira ele foi preso com um nome, na segunda ele foi preso com outro. E numa segunda, a pessoa que se apresentou como mãe dele na primeira prisão dele estava como esposa na segunda. Nossa Senhora. Tu tá entendendo a confusão que se causa? Como é que se faz e se executa segurança pública num território que se convive? Então é complicado, isso é uma falha muito grande. A gente está falando de cadastro, né? Isso. E as impressões digitais, porque ele entra ele ou um imigrante, não vamos falar do venezuelano, mas do imigrante comum. Ele entra num estabelecimento, furta, rouba, pode botar o seu dedinho em todo canto. Não vai aparecer. Não vai aparecer, porque não tem. É um fantasma aqui no Brasil. É porque não tem um registro de... O registro de não, internacional ele tem o registro. Só foto. Só que ele tem as impressões. Só que esses registros, eles não se casam. Eu não sei se hoje o Instituto de Identificação consegue puxar esses dados direto, né? Fazer tipo uma API, né? Puxar, me dê aqui as impressões para me verificar aquilo que eu colhi, se bate com algum desses que entraram, né? Então é tudo uma certa dificuldade. E a gente sofre muito por isso, né? Um estado pequeno, né? E que não tem toda essa capacidade de absorver isso tudo, né? Nós temos uma área de fronteira seca muito grande, né? Muito extensa. Mas para além dessa dificuldade, que é uma dificuldade enorme, né? São quilômetros e quilômetros de fronteira seca, ou seja, as pessoas podem ingressar à noite caminhando, né? Seria uma operação muito bem estruturada para poder impedir esse tipo de entrada, mas eu acho que dava para melhorar, sem sombra de dúvida, né? Ter um controle mínimo e na hora da entrada, na hora do ingresso no território nacional, você ser identificado, já que você não trouxe documentos do seu país, meu irmão, bater piano é o mínimo, né? Porque você está ingressando num território, não está identificado, né? Que é o caso, e aqui que fique bem claro, né? Há sim a entrada de pessoas criminosas aqui com fichas enormes criminais, mas há muitas pessoas que estão fugindo de dificuldade da fome, de ameaça, de perseguição política. Então, não são todas as pessoas que estão entrando aqui em Roraima que são criminosas. Isso é um fato, só estou falando aqui para esclarecer. Mas quando a gente se depara com situações como essa que vocês relataram aqui, é a prova viva daquele que, a grosso modo, as pessoas já imaginam. Né? Você não sabe a filiação, a data de nascimento, não sabe por onde viveu, se é foragido da justiça do país de onde ele veio. É uma dificuldade enorme. Mas é isso. Eu queria que vocês agora mudar um pouco de assunto aqui, né? Mudar um pouco de foco. E aí começar do começo. Né? Acho que é o mais prudente. Que vocês relatassem um pouco sobre a passagem de vocês lá pelo Departamento de Inteligência. E aí a gente já até falou aqui em linhas gerais, né? Como que tipo de inteligência que se faz lá. Mas conta um pouco aí se tem algum fato curioso,
alguma curiosidade para falar lá do Departamento de Algum Inteligência? caos? Eu posso, quando eu entrei na polícia, né, e era a Polícia Secretaria junto, em 2000, Olha, 4 anos antes da gente tomar posse como efetivo, né? Você já estava na Polícia Civil. E estava na inteligência. O meu primeiro curso de inteligência é de operações de inteligência na ABIN, né? Depois eu fiz um de aperfeiçoamento e tal, e daí foi um bocadinho de curso aí. E a gente teve a ideia digamos assim, de criar a inteligência de polícia civil naquela época, né? Porque antes era tudo junto, né? Misturado. Então, na secretaria, né? Não sei se o pessoal vai lembrar, era a época do Campelo, né? Do secretário Campelo, né? Bem na primeira passada. 2000. Quando eu cheguei aqui no ano de 2003, eu não peguei mais Já pegou o Era o Saca Saca Cavalcante. Cavalcante. Eu já vim fazer o concurso, né? Já Era o cheguei, Saca. Era o Saca mas Cavalcante. continua. Aí, então, a gente... Ele é conhecido, é uma figura conhecida. Você anda aí e fala em Campelo. Então, naquela época, assim, a gente tinha muitas dificuldades, né? A gente falava que a gente fazia clipping, né? Não sei se essa palavra ainda existe, que era pegando o jornal, botando num papel e entregando pro gestor, que na época era o secretário, para ele ler as notícias. Hoje em dia, com tecnologia, isso aí tá morto, né? Tem gente que ainda gosta de receber as notícias, mas você entra no celular e você vê. E naquela época, isso aí não é segredo, a gente usava um sistema que não era tecnológico, de interceptação, né? Isso daí é normal, toda a polícia usa e todo mundo sabe que isso existe. E era no telefone, era na fita cassete. Nossa Senhora. Ou seja, então tocava o telefone e muitas vezes a gente ainda conseguiu, junto com a Polícia Federal, um sisteminha que disparava o telefone. Um gravador, literalmente. Era um gravador de fita. Toca-fitas. É um gravador daqueles antigão mesmo, Mas- que você ficava trocando fita. Mas tinha vez que a gente tinha de estar lá no local e tocava, você tinha de tirar o telefone para poder Iniciar. fazer a gravação, senão não tinha. Hoje em dia já não acontece isso mais, né? A tecnologia está aí. Então aquilo ali puxava a gente em termos... devia E depois... ser muito trabalhoso, né? Então isso é uma experiência que a gente vai acompanhando, né? Então, por exemplo, quando você fazia uns levantamentos, você fazia... Eu lembro que eu fiz uma vez numa cartolina, né? Não sei nem se hoje em dia vende tanta cartolina, né? Meu filho usa, né? Mas a gente pegava a cartolina, juntava numa fita crepe por trás e ia começar a fazer assim, o Ricardo tá aqui. O Ricardo conversa com quem? Não, o Ricardo é amigo de quem? Isso no papel, né? Hoje você usa o mapinha lá. mapinha que a gente... A teia de aranha, né? Correlação ali. Correlação. Tal. Era no papel, tudo no Hoje papel. você tem programas de análise de vínculo que fazem isso tudo tudo. para você. Né? Então, a tecnologia, né? E aí a gente vai evoluindo. Eu sempre falo que a gente evolui. No passado a gente tinha operações, análise, né? E contra-inteligência, que é a segurança orgânica, mas a gente pode chamar de contra-inteligência. Hoje a gente tem inteligência, aí a análise você pode dividir em inteligência cibernética, inteligência de sinais, inteligência geoespacial, inteligência financeira, ou seja, você já vai criando ramos que antes não existiam. Né? Então isso vai evoluindo. Eu sempre costumo dizer nas minhas incursões aqui enquanto representantes classista, né, que a investigação, e aí tanto faz ela ser de Estado ou policial propriamente dita, ela é uma atividade muito disciplinar, né? Assim, é impensável, e o Brasil ainda insiste nisso, você achar que um profissional formado em uma determinada área do saber, ele é capaz de dominar todo um processo de investigação. E aqui eu não preciso fazer arrudeios aqui, eu estou me referindo aqui à chefia de polícia no Brasil. Quem me acompanha sabe que eu tenho essa crítica, mas é uma crítica respeitosa, construtiva, né? Você vê chefes de polícia em praticamente todo o globo terrestre. O que é um chefe de polícia? É um policial experiente. Por exemplo, você em alguns países por aí seria um chefe de polícia hoje. Pela experiência, pela quantidade de cursos que você fez, né? Pela quantidade de operações que você participou, você seria certamente um chefe de polícia, de investigação policial. Aqui no Brasil, ainda se insiste em fazer concurso para selecionar chefe de polícia. Então não importa a idade que o sujeito tenha, não importa a experiência, não importa. Exato. Ele tem que passar no concurso e é um mérito. Foi Sim, aprovado claro. em provas, né? A Que regra não é essa, fácil, né? que não é fácil, diga-se de passagem. É um dos concursos mais concorridos do país hoje, é concurso de delegado de polícia. Então, não é qualquer um que passa. Entretanto, essa preparação ela se restringe muito ao saber jurídico. Mas ao saber da ciência policial, ele vai começar
a partir do primeiro dia que ele bota os pés na academia de polícia. Tanto quanto qualquer outro, o agente de polícia, o escrivão. Mas, enfim, essa é uma crítica que eu sempre carrego, assim, porque eu acho que a experiência, ela é muito importante, né? E aí, as pessoas que acumulam ao longo dos anos, né, essa experiência, faz curso, é experimentado no dia a dia, comete erros, inúmeros erros, porque você vai aprendendo e certamente não comete na próxima operação o erro que cometeu na operação passada e vai se aprimorando até chegar ao ponto de uma quase perfeição, porque perfeito nós eu sempre falo seremos. Que o mais importante da inteligência, né? Duas coisas que eu aprendi é ter vontade, primeiro, ter vontade de fazer. Eu estou com 34, eu já estou há 3 anos já do abono de permanência. Nossa, ou seja, eu já podia ter me aposentado há 3 anos. Que inveja. Nossa. Ou seja, mas a gente continua. Primeiro é não ter, e nesse ritmo, é não ter vergonha de perguntar. A gente não sabe aquilo que você falou, a gente não sabe de tudo. Eu falei aqui várias inteligências que eu não tenho a mínima ideia como que funciona. Mas eu tenho um colega que trabalhou, estudou aquilo e que você tem de ter a humildade de perguntar, ei, Sim. como é que é esse caminho? Eu sei que daqui a pouco a gente vai finalizando aqui, né? Mas, por exemplo, a gente recebeu uma determinação que a nossa polícia não tinha um setor de desenvolvimento de sistemas. Hoje nós temos. Não sei se tu sabe. Hoje nós criamos, dentro do setor de inteligência, sistemas que são feitos para a ponta. Então, por exemplo, Disque Denúncia da Polícia Civil. Quem criou fomos nós. Nós que eu falo, a inteligência através do seu setor de desenvolvimento. É o Venturi mais 2 novinhos. Nós criamos agora um sistema de combate a crime de fraude eletrônica. Disparos em massa. O próprio sistema caçador, que tu deve saber o que é, foi feito por nós. Ou seja, porque vai evoluindo. Então, a gente não tem que ter a vergonha de, eu não tenho, vou fazer. Sim, com certeza. Senão a gente não vai avançar em nada, né? Então, a inteligência é isso. A pessoa tem de captar o que realmente está precisando naquele momento. No passado, a gente não tinha os famosos relatórios técnicos, né? Que a gente tem de falar que isso é um produto para resolver um outro problema, que é colocar os nossos relatórios mais detalhados de uma forma jurídica, plausível, correta dentro da legislação, para que ele pudesse ser colocado dentro do inquérito. Então existe hoje essa possibilidade para a polícia judiciária, porque quem produz prova é a polícia judiciária, né? Outras instituições não produzem. Então é a Polícia Federal, a Polícia Federal e a Polícia Civil. Mais ou menos. Não deveriam, né? Não deveriam. Mas esses dois aí. Mas continua. Então a gente tem esse arcabouço de facilidades, né? Então a ideia é essa, é que a gente produza. Agora a gente também recebe algumas críticas, né? E lá atrás o Leopoldo vai lembrar que o pessoal, isso há 20 anos atrás, o pessoal imaginava que a gente interceptava todos os policiais civis. Fazia um tipo de corregedoria. Né? O que nunca aconteceu. Nunca aconteceu isso na vida. Tinha esse mito mesmo. Tinha, mas o mito... Sempre rolou. Aí a gente Quando o cara vê algum agente do dente lá na esquina, vixe, Maria, o dente tá chegando. Já começava logo... Então as pessoas se assustam. Os 9 chegaram. É complicado. Mas sabe o que assusta, pessoas? É o desconhecimento. Isso. Vocês concordam? Não, né? plenamente. A partir do momento que as pessoas foram conhecendo, foram de fato desmistificando a situação. É isso aqui? Tá. Isso aí eu já fazia há muito tempo. A gente tinha que preparar uma aula para mostrar aí para algumas pessoas o que é o guardião, porque tem gente que tem medo pra caramba. É outra coisa que espanta muito porque também. Porque as pessoas não sabem, né? O que é o guardião, o que ele faz. Como faz. E aí cria aquele assombro, é um assombro. Leopoldo, você também esteve lá no Doente, lá junto com o Ricardo Pedrosa, né? Vocês foram uma equipe lá que passaram bastante tempo lá. Tem algum fato curioso que você queira? Eu entrei antes do concurso, né? Lá, era terceirizado na área de informática, na PF, e aí eu desentendi com um delegado lá e não quiseram minha renovação, e o Saca Cavalcante já era o secretário da época, né? Eu já tinha passado no concurso, estava aguardando a academia. Vocês são os antigão dos antigão. Dinossauro, né? Dinossauro aqui. Então chegaram antes da turma de 2004. Hoje a gente tem a turma de 2004, tem a turma de vocês, né, que era de antes do concurso, né, e aí se prepararam, né, foram aprovados no concurso e permaneceram. Tem a turma
E aí tem várias turmas que o pessoal de 2024 não sabe disso. Nós temos gente que tomou posse em 2005, em 2007, Isso, em 2009, em 2012 e em 2015. 15 também? 15 eu não sabia, não. Teve um colega que, 12, inclusive, faleceu pouquinho tempo antes de tomar posse, que foi lá para Rorenópolis. Ele faleceu, trabalhou acho que 1 ano e pouco só. Não me lembro agora o nome dele. Só que foram turmas pequenas, né? Eram turmas remanescentes, né? Mas teve colegas que são... Então, assim, a turma maior, obviamente, tomou posse em 19 de julho de 2004. Isso é fato, né? Isso. Mas em 2005 teve mais uma turmazinha menor, 2007, 2009, foram tendo aquelas turmas remanescentes, né? E a gente vê uma evolução muito grande, graças a Deus, né? Vocês estavam falando aqui de como vocês faziam as gravações das chamadas, as interceptações telefônicas, né? Deixando bem claro que as interpretações tudo juridicamente autorizadas, claro. Tá? Pra depois, o pessoal pega recorte e depois tá dizendo, não, tá vendo, faziam antes. Não, tudo dentro da legalidade. E eu lembrando aqui de quando a gente tomou posse, a gente foi para Rorenópolis, cara, era uma dificuldade enorme. Lá tinha, o nosso computador era a máquina de escrever. Os inquéritos eram feitos todos na máquina de datilografia. Tinha um delegado que é o Dorval de Almeida Santana. Ele trabalhou um tempo na Polícia Civil, era perito criminal da Polícia Civil do Amazonas e acabou pedindo exoneração e voltou para a Polícia. Mas ele relatava o inquérito a caneta. Ele tinha a letra de forma bem bonita, parecia assim E ele relatava o inquérito à mão. Teve uma ocasião, que os colegas que trabalham lá, a gente não saber lá, a juíza mandou chamar ele um dia lá numa reunião lá. E aí a gente, naquele tempo, a turma de novinhos, né? Todo mundo ficou assombrado. E ele mesmo disse assim, olha, a juíza mandou me chamar lá na comarca. Vocês fiquem todos aqui, não querem ninguém na rua. Eu não sei o que vai acontecer lá. E a gente chegou com vontade de trabalhar, né? De noite, meu amigo. Todo mundo, inclusive em carros particulares. Não tinha viatura, só tinha um jipão, aqueles Toyotão. A gente colocou ela de Marinette. Só tinha Marinette. A Marinette quebrava e não andava. E aí os colegas pegavam carros particulares, a gente, todo mundo de preto, ia trabalhar de noite. Ia fazer aquilo que a gente gosta de fazer. E aí, eu não lembro se foi 1 mês, 2 meses, a juíza, ela até, a Maria Aparecida Cunha, acho que até aposentou, mandou chamar o delegado titular lá, que deu uma reunião. Todo mundo ficou roendo as unhas. Aí o delegado saiu, nós ficamos lá na delegacia. Na época tinham 3 delegados, 4 escrivães e tinham, acho que 18 agentes de polícia. Era um efetivo bom para aquela realidade, né? Uhum. E aí, quando o delegado retornou, o rapaz, ele chegou na delegacia, abriu um sorrisão. Aí todo mundo, é coisa boa. Aí ele, moçada, relaxem. Nós estamos com a média lá em cima com o judiciário. Aí ela chamou ele porque ela ficou curiosa. Né, da vontade dele de relatar inquérito à caneta, cara. Pegou os inquéritos. Tinha muito inquérito lá, antigo, aquelas calhamaças de papel assim, ó. Ele sentava lá na sala dele lá e ia vendo lá e relatava e foi dando fim. Alguns resultaram em prisões e outros o Ministério Público pediu para arquivar porque não tinha, era muito antigo, tinha se perdido tudo, alguns estavam prescritos, mas ele relatando ali, ó, tudo. E a juíza nessa época, eu lembro que ela chamou lá o delegado para conhecer, eu quero conhecer o delegado. Quer dizer que tu também é velho, né? Quer dizer que tu também pouquinho. A juíza chamou lá o delegado para conhecer o delegado que relatava inquérito a caneta. Não, eu queria lhe conhecer pessoalmente, parabenizar a sua equipe, porque os elogios estão bons aqui. Mas que bom que a gente evoluiu, né? A gente sair do gravador de telefone, da canetinha, da máquina de escrever. Hoje a gente está no mundo digital, né? Todo no digitalizado. E está avançando, né? Agora é a inteligência artificial. E você tem de aprender. Senão você vai ficar para trás. Fica para trás, né? Agora tu falou a questão contou de certa forma um caso, né? Vou contar um também. Fica à vontade. Acho que a gente estava com uns 20 dias de empossado. E aí, não sei se vocês vão recordar, mas teve um sequestro de um bebê na maternidade. A minha irmã era conselheira tutelar na época. E ela me ligou, Léo, aconteceu isso aí, assim, assado. Tem como você verificar? Falei, pede para ela fazer a denúncia e tal. O que aconteceu? Uma senhora ficava circulando dentro da maternidade com a barriga falsa. E nesse dia que ela, acho que me parece a história, que que o marido, o suposto pai do filho que nunca teve, estava de saco cheio, já estava querendo separar e ela sabia que ela segurava ele pela barriga. E aí ela foi, nesse dia, num sábado, ela foi para pegar a criança. Estava determinada. E aí, lá
4 horas da tarde, minha irmã me liga dizendo que por volta de umas 3 horas da tarde a criança tinha sumido do berçário. E aí eu acionei o diretor na época, que era ainda era o Dr. Brito, né? Depois ele saiu, o delegado ainda não tinha sumido. Eu lembro de um caso que a gente fez até uma barreira, a gente simulou uma entrada, um acidente de trânsito para a pessoa ir na porta e a gente poder entrar na casa. Foi mais ou menos isso. Inclusive eu era o motorista, como eu discutia com a policial, botava lá para fora do carro, vai embora e tal. Na frente da casa. Na frente da casa, para ela entrar, tentar ver se conseguia fazer uma ligação, né? Para ouvir e visualizar. A gente sabia que a criança estava lá, só queríamos confirmar. E sim, a gente já deu um salto danado, né? Isso umas 5 horas da tarde, acionei o colega de plantão, que foi acionar as pessoas competentes, né? E começou a se formar a força-tarefa, vamos dizer assim. Por quê? Porque foi envolvendo várias delegacias, inclusive a Delegacia Geral. E aí é onde entra o poder do Disque Denúncia, né? No Disque Denúncia chegou a informação que o vizinho presenciou a chegada de uma criança aonde ele sabia que não tinha tempo para a mulher ter engravidado, ter parido. Não tinha passado 9 meses. Não tinha passado 9 meses. E aí focamos na casa, começamos a levantar o histórico da pessoa. E aí chegamos a essa conclusão, que entrevistando vizinhos, né? Que ali era a casa e o problema do casal era esse. Eles não tinham filho, o cara queria separar, ela não deixava segurar ele pela barriga. E aí... Na época a gente tinha criatividade. Porque você criou um acidente de trânsito para poder... Foi nem um acidente de trânsito, foi uma discussão entre casais, tá entendendo? Entre o casal e joguei simuladamente a moça para fora do carro e ela conseguiu ouvir o choro. E aí brasileiro nem é curioso, né? O que está acontecendo ali na frente? Mas a mulher não deixou ela entrar. Ela abriu a porta, colocou a cabeça do lado de fora, disse, não posso lhe ajudar, e fechou a porta. Mas foi o suficiente para a policial ouvir a criança chorando. Foi só esperar de manhã, né? Já tinha conseguido mandar de busca e apreensão na casa, né? E aí conseguiram recuperar o bebê, né? Cara, imagina o desespero do pai de uma Aí mãe. É onde eu me arrepio. Nossa Senhora. 10 anos depois, eu estou perto da olaria do Kotinski, né? Uma olaria que tem ali na saída para Santa Cecília? Ou é outra? Isso, na saída para Santa Cecília. Depois da ponte, né? Ali pelo 13, né? Descendo ali... Não, antes. Antes. Ah, do lado de cada ponte. Isso, do lado de cada ponte. Aí a gente estava numa operação, não sei se era de tráfico de droga, era uma coisa assim. Veio uma senhora, falou, vem cá, você é um policial que um tempo atrás, a mulher me reconheceu, cara. A mãe do bebê? A avó do bebê, porque a mãe estava internada ainda, acho que tinha tido algum tipo de complicação. Eu só fui ver a criança, nós vimos a criança já lá nos braços da mãe, porque eu não participei no dia seguinte da busca e apreensão. Então, quando fui ver... E aí, eu sempre usei boné, né? Então, não sei se foi por isso que me marcou. Então, eu sei que a mulher me reconheceu. Ela falou, eu queria te apresentar uma pessoa. Aí lá vem a garotinha. O bebê lá. O bebê que a gente tinha recuperado anos atrás. Isso é uma coisa que até hoje... Marca, né? Marca. É muito marcante. De fato. Eu queria que vocês falassem um pouco aqui, é um assunto que as pessoas têm muito interesse, inclusive até colegas policiais que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer de forma mais aprofundada, né? Porque, no geral, os colegas eles têm acesso a esse tipo de informação durante o curso de formação e tal, mas conhecer de fato só quem vai um dia trabalhar, né, com esse tipo de ferramenta ou... estando na sua unidade policial, aquela unidade necessita de um apoio lá do núcleo de inteligência e eles acabam tendo ali um contato através de vocês ali, que é as interceptações telefônicas, que já foi dito aqui como é que funcionava, né? E hoje, como é que funciona? Dá aí um hoje não funciona geral. muito, né? Hoje está obsoleto. A palavra mais certa é essa. Porque poucas perdendo... pessoas conversam. É só no Zap. Quando conversa pelo WhatsApp. Então, não é que não traga mais resultado. Traz. Pouco. Só que pouco.
Mas o resultado que traz ainda é em função das interceptações telefônicas. Tipo, extrato telefônico, herb e por aí vai. Então, dentro dessa, não necessariamente da interceptação, ou seja, do guardião, né, como todo mundo, você falou, é uma mística muito grande a questão do guardião, não ainda muito mais por isso, mas em função do que traz além, né? E sempre existiu esse além, só que antes a gente dava muito mais atenção para a escuta, né? Isso, é porque assim, no geral as pessoas ainda acreditam, né, porque isso já foi bem desmistificado, inclusive aqui eu tive a oportunidade de falar aqui com alguns colegas que vieram anteriormente. As pessoas acham que quando há uma autorização judicial para se interceptar uma chamada telefônica, que a polícia, por meios próprios, ela tem alguma ferramenta, algum software que faz essa interceptação sem a participação da operadora. Há essa crença. A história da maleta, né? A famosa história da maleta. E assim, de forma lícita, não tem. Não. Agora, se a tal maleta israelense... Que também não existe. Né? Também não existe. Não, porque falaram que tinha uma maleta aqui, né? nunca existiu essa maleta. Eu lembro, inclusive, dos episódios, eu até fiz um documento, né, daquela confusão que houve. As pessoas têm que entender que a palavra, o título, guardião, é um título de marketing da empresa que fornece. Mas, na verdade, o sistema nada mais é que um gravador tecnológico, moderno, que grava... apropriado porque é muita coisa, você tem ali, quando usava, né? Ou seja, mas tudo é feito pela empresa. Ou seja, o juiz, ele não manda a polícia civil fazer. Ele manda a empresa a operadora fazer e que ela faça... E direcione para a polícia. Para que eu grave. Só isso. Eu só gravo para que ela não precise... Porque se o juiz quisesse falar assim, ei, empresa X... Eu quero que você grave e passe para a polícia os áudios do período X ao período Y. A empresa ia ser obrigada a gravar. Inclusive, em determinações judiciais, ele fala que a empresa ela é obrigada a fornecer todos os meios, né, possíveis. Só que como foi criada uma ferramenta que facilita para a gente, porque você consegue ouvir, né? Porque hoje em dia o WhatsApp acaba com isso tudo, mas no passado você ouvia diariamente, a empresa não ia te fornecer toda hora toma aí um pedaço, aí se criou isso. Mas quem faz a parte operacional é a empresa. É como você falou aqui, o mandado, né, a polícia pede, né, faz uma representação criminal para interceptação e o juiz defere. E aí sai um mandado. E esse mandado ele não é direcionado para a polícia, ele é direcionado para a operadora. Inclusive, se costuma pedir para todos, né? Para Vivo, Claro, Oi, TIM e tal. E aí a empresa vai se encarregar de desviar aquele sinal e enviar para o sistema onde vocês vão guardar. Onde vão guardar. E na verdade, guarda no guardião. Na verdade, o que é que ele diz? Nós trabalhamos com 2 sistemas de interceptação. Inclusive, tem de ter um cuidado que até ali o endereçamento que faz o ofício, né, a cautelar do juiz, né, o endereçamento não é Polícia Civil, é a empresa X, empresa Vivo, empresa Claro. Ele já faz o endereçamento, a gente só faz encaminhar, via e-mail, toma aqui, você tem que cumprir isso aqui. Isso. Acabou. A dinâmica é mais ou menos a seguinte, só para... Falou da mística, né? Nós tivemos 3 empresas no Brasil, nós chegamos a atuar com 2, né, que vendiam sistemas de interceptação telefônica. A Distro com o Guardião, que é o mais famoso, a Witron, que era uma fabricação de lá de Minas, de um chinês, certo? Era de Minas, né? Não, a empresa era de Minas. A empresa era representada em Minas, mas era chinesa. O sistema era chinês. Que era um gravador também. E o outro, o Sombra, que é o que a Polícia Federal usa ou usou por muito tempo. Cara, eu acho que a sombra mais pessoal são esses nomes, cara. São nomes pra assustar, né? Guardião. Esse Aitron até
Não, o White eu acho que pouca gente conhecia, cara. Mais sombra. E até cuidado porque... com sombra. O sombra... Essa mística aí é que o pessoal fica assim meio, pô, o que esse pessoal tá fazendo? E as pessoas acham, né, que a gente tem esse poder. Não tem. As pessoas imaginam que, inclusive, a inteligência tem uma bola de cristal, né? Eu sempre falo assim que de vez em quando o pessoal acha assim, pô, tu tá sabendo disso, daquilo? Eu sempre falo que estou sabendo, porque eu não sou besta, né? Claro, eu não tô sabendo. O chefe da inteligência não pode dizer que não tá sabendo. Pedroso, tu tá sabendo disso? Tô. Mas fala aí. Não, depois eu falo que agora eu tô ocupado, né? Porque a gente não tem bola de cristal, a gente troca informação, né? É muito trabalho, né, Pedroso? Tá ligado, né? Vendo o que tá acontecendo. Isso. Entendeu? Então essas coisas tudo acontecem. Isso. Mas continua, Leopoldo, tem raciocínio aí. Então, as 3 empresas... Então, basicamente, a empresa que recebeu a ordem judicial para cumprir, ela vai desviar, não necessariamente para o equipamento, mas para uma linha tronco, que é que chama app, né? Link é 1, que é um link de linhas telefônicas que vai de 1 a 100 canais. Então, vai desviar ali. Qual o sistema que está rodando, que vai fazer essa gravação? O judiciário não quer saber, nem a empresa precisa saber, né? Quem vai... O link vai ter... Nada mais o Leandro. Resumindo bem a situação vamos dizer assim, vamos interceptar teu telefone. Ele vai pegar o áudio que ela manda para o teu telefone e vai desviar para uma linha fixa, que é o tronco do link é 1. É basicamente isso. Na outra ponta tem que ter um gravador lá gravando a conversa que você fizer. Tá entendendo? Basicamente é isso. No tempo que teve aquelas conversas aí, né? Inclusive alguns parlamentares fizeram um alarde danada, confusão. E aí o Pedroso até fez contato comigo. Eu lembro, né? Eu escrevi até um artigo, assim, um textozinho eu vou te mandar aqui as informações técnicas aqui e tal, até inclusive para agradecer aqui publicamente. Há muita desinformação, né? Assim, há um nível de desinformação gigantesco. E aí o Pedroso estava falando que esses softwares, né, que são operados pela polícia, como não poderia ser diferente, eles são auditáveis. Então, assim, além de ser a empresa que desvia o sinal para o sistema gravar, quem opera lá, quem manipula lá, fica, né, através de senha, de login, cada um tem a sua. Sabe a hora que entrou, a hora que saiu. Então, assim, um negócio... Você não pode manipular. Isso, porque é uma coisa séria, não é? Assim, você não está brincando, né? Você invade ali a intimidade das pessoas, e é por isso que não é muito fácil se conseguir uma ordem judicial para interceptar, porque você vai ouvir ali... Não, a própria lei, ela te obriga, ela tem não vou lembrar agora... Existem situações específicas que autorizam, né? Exatamente. E não só a situação. As coisas, aquilo que eu falei, as coisas vão evoluindo, logicamente, né? Antes era papel, hoje tudo é digital. Até mesmo para você solicitar, você tem de, além de informar o porquê, mostrar que aquela linha está no nome daquela pessoa... E aquela pessoa realmente faz parte de... Não é simplesmente, vou botar aqui uma relação de telefone, toma aí, eu preciso desses aqui, juiz, porque eles estão traficando. Não, mas calma aí, não é assim. Tem uma correlação dos números de telefone com as vítimas que você está pedindo. Inclusive, quando um telefone não está no nome da pessoa, você tem que justificar. Ele não é o proprietário da linha, mas ele é o possuidor. Então, eu já pesquisei, eu já tenho que ter pesquisado. Por exemplo, eu como autoridade policial, no caso, vou fazer uma representação contra nós aqui. Né? Eu preciso saber o telefone do Leandro, do Leopoldo, do Ricardo. Mas o do Ricardo não está no nome dele. Não está no CPF dele. Não está no CPF dele. Ele pegou, como acontece muito, principalmente quem é criminoso costuma fazer isso, né? Em golpes de estelionato, né? Muito acontece disso. Então, eu tenho que dizer que apesar do telefone estar no nome de fulano, porque eu já digo que eu já pesquisei esse telefone, já mostro para o juiz que eu já pesquisei esse telefone, ele está de posse do Ricardo. Lembrando que cadastro telefônico não tem sigilo, tá? Não tem sigilo. A autoridade... Para a polícia, né? Isso, e para a autoridade policial, né? Para a autoridade policial. Não é qualquer um que pode imaginar. Exatamente. Quem é da área policial, né? O delegado faz a requisição, né? Hoje pronto. Inclusive, não é muito antigo esse dispositivo. Exatamente. O pessoal acha que é coisa de agora, não. É de muito tempo. O delegado faz a requisição para ver, né? As questões cadastrais. Para poder fazer a sua cautelar. Até porque
Como é que ele vai fazer? Imagina só a dificuldade que seria, né, se não tivesse acesso prévio aos dados cadastrais. Sim. Ia dar essa confusão que tá acabando de relatar aqui, né? Um monte de linha cruzada. Exato. Né? Poderia incorrer num erro gravíssimo. A gente acaba pendendo assim um pouco para essa questão de interceptação, porque comumente, popularmente, as pessoas ligam muito a serviço de inteligência a essa atividade bisbilhoteira, né? Bisbilhoteira. E vê muito policial. Filme também. Acha que vai subir no poste, vai puxar um fio, que vai talvez ligar, em algum momento tenha ocorrido dessa forma, mas hoje não. Na verdade, bisbilhotar assim, é uma atividade que desperta muita curiosidade, né? E atrai, né? Você tem... Sim. A gente estava comentando aqui, no offline aqui, há várias instituições que querem realizar um trabalho que não é deles, porque, de fato, é uma atividade para quem gosta, né? Para quem vive no meio. São duas coisas que todo mundo quer fazer. Todo mundo, que eu me refiro, que trabalha na área de segurança pública, né? Fazer serviço de inteligência e quebrar a porta. Quebrar a porta entre aspas, né? Todo mundo quer fazer. Toda profissão todo operador de segurança pública. Hoje você tem até... eu vou falar que eu não tenho o mesmo papo na língua. Até o Ministério Público hoje está quebrando porta. Né? Andando de colete, de balaclava, e mete o pé na porta. Assim, porque ali é o ápice, né? De um resultado, de um trabalho que está sendo feito às vezes há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos. E aquele momento ali, de você chegar à polícia, pé na porta, ali é o resultado de, a adrenalina de que horas sobe, e horas, semanas, meses, anos. Antes daquele dia. É óbvio que às vezes você quebra uma porta numa situação de flagrante, aí não tem esse preparo tudo, mas no geral leva-se muito tempo, até se chegar a pedir uma ordem de um juiz, aí ele passa pelo próprio Ministério Público, que eu acabei de falar aqui, para ele concordar. Exato. Depois vai para o juiz, que pode dar uma... Então, assim, há todo um... E aí, essa parte todo mundo quer fazer. Essa é a parte... Já está autorizado, e aí que tá tudo certo, pô. Há uma grande... vamos dizer assim... Como é que eu posso dizer? Um receio? Não é receio, não. Mas, tipo assim, às vezes o profissional de inteligência não participa dessa festa. Não, eu acho que quase nunca, né? Quase certo? nunca, e né? tá certo. Porque, então, assim, quem quer louros, muita gente quer holofote, né? Quem quer, não é, a área de inteligência não é só esse lugar. Por isso que eu falei, né? São os dois, assim, uma coisa é a área o momento da análise, né? Isso. O analista é um cara que vive solitário, trancado dentro de uma sala, analisando coisas, documentos, né? Fatos, tentando vincular com uma coisa a outra. E muitas vezes quando a operação está... Muitas vezes não, quase sempre. Quando a operação está rodando o curso, ele está lá na sala dele e continua a passar informações para o pessoal da rua. Como às vezes necessita de uma herb ali de urgência. Ele, olha, o cara não está aqui. Não, ele acabou de aparecer lá no Pintolândia. Ou seja, o trabalho do analista é um trabalho... Eu tenho até um caso bem interessante aí, desse que deu um resultado bem legal. Se já tiver prescrito, pode falar. Não, já. Cuidado assim, com o que tu vai falar. Não, isso foi em 2019, tá? A pessoa foi presa, tá? Eu não vou citar nome, mas o caso foi bem interessante. Nós estávamos com uma operação pelo Draco, né? Ainda era Draco nessa época. Ainda não, pô. Mudou, não? Virou Droco, né? É Draco e tal, mas não é inteligência. Não, sim. Eu estava no Draco. É investigação. Investigação. Distrito. Distrito de repressão a crime organizado. A organizações repressão a crime organizado. Enfim. Então, só que aí nós tínhamos um alvo, em alguns alvos. E um dos alvos estava sendo... Já tinha saído mandado de prisão e os colegas da DGH estavam indo para cumprir. E aí o colega me ligou, pô, tu tem como conseguir a herb do telefone? Falei, cara, vou verificar. Lembrando, só te corrigindo aqui, lembrando que para conseguir isso, já tem que ter uma ordem judicial também. Sim, nós estávamos com a operação em andamento. Por quê? Porque houve uma autorização judicial para a gente acompanhar esses alvos. E um desses, por curiosidade, era esse que a DGH estava correndo atrás. Então o cara estava interceptado, né? Estava judicialmente interceptado. Claro, estava interceptado. Então, né? Isso aí é uma coisa que eu sempre cito nas minhas palestras. Por quê? Porque é onde você falou, pô, queira ou não queira, de vez em quando precisa do tirocínio do policial, né? O que acontecia? Eles estavam querendo
estavam atrás de uma pessoa e essa pessoa tinha um endereço em um determinado bairro, Santa Teresa, eu acho. E aí ela passava, em 1 minuto, ela estava numa ligação com a Herb do Santa Teresa, 3 minutos depois ela estava numa Herb do Caçari. Não dava tempo. Só se tivesse de helicóptero, né? Não, de jato, né, meu amigo? Era de jato, era aqui, 3 minutos depois, falei, não pode. E aí o que a gente começa a fazer? Como Você foi começa... que você matar essa charada aí? Marca esses 2 pontos, a Herb, quais são as Herbs? A do Caçari e a do Santa Teresa, e você vai ampliando o alcance. Cada Herb, ela tem um alcance de 25 km, né? Uma cobertura média de 25 km. E vai ter, queira ou não queira, vai ter não sei se tu um raio, né? Referente ao Ao Herb, raio. porque a Herb aqui, ela não é pontual, né? Não tanto quanto você. Eu tô ainda no primário. né? Tipo assim, uma antena, ela vai dar um... Ela tem várias células que a gente chama de azimuth, né? Que são as plaquinhas que vão indicar É uma antena. uma antena que vai abranger um certo ângulo de 30 graus, salvo engano, né? É 30, né? Acho que é 30 graus Só cada. dividir por 4. 360 por 4 dá quanto? Não, mas lá ainda tem, cada uma tem mais umas subdivisões. Mas enfim, então eu comecei a ampliar o alcance. Deu aonde? Pedra Pintada. Falei, minha amiga, ela tá no Pedra Pintada. Por quê? Porque era onde chegava a bifurcação dos dois sinais. Ela não tava nem no Santa Teresa, nem no Caçari. Caçari. Ela A torre tava... Teus 2 dedos aí, presta a caneta. A torre tá aí. A torre de Santa Teresa, do Caçari. Uma ponta pra cá, outra ponta pra cá. 1 minuto ela falava aqui, 2 minutos depois ela tava naquela antena. Não tem como. São o quê? 20, 30, 15 quilômetros de diferença de uma para outra? Não tem, humanamente. Então você vai estendendo. 10 ou 15 quilômetros mais ou Tá. menos. Aí chegou o ponto. Quando essa ponta do triângulo chegou aqui, no Pedra Pintada, ele falou, ela tem um parente lá. Meio-dia ele ligou, Leopoldo, tá presa. Novamente, consulta cadastro, né? Cadastro. Por Porque quê? Porque ela era um alvo nosso, tá? Pessoal Deixando de rua, bem claro pessoal isso. de rua, ó, ela tem um parente. Isso. Esse é o verdadeiro trabalho de equipe, né? Exatamente. A equipe lá responsável pela investigação, lá, conhecedor do inquérito, o pessoal da análise lá, conhecedora dos cadastros e tal, e aí vai se integrando, né? Você não tá, quem tá lá na rua não tá totalmente no escuro. Exatamente. Né? E aí vai cruzando ali e normalmente o resultado é esse que você falou, é um resultado positivo. É uma coisa que eu achei interessante, tu perguntou se eu sabia, né? Eu não sei porra nenhuma. Eu fiz um curso de inteligência básica, né? Há muitos anos atrás. Aquele que é virtual, né? Não, fiz aqui. Fez aí? Fiz aqui na academia aqui. Deixaram eu fazer. E aí, assim, quando você recebe esses dados, né? Muitas pessoas acham que ele já vem o endereçozinho pronto já. Não. Vai ali! Vai ali. Popularmente, assim, o pessoal diz assim, vou pedir aqui novamente dizendo, depois de autorizado pela justiça, de que a estação Rádio Base aqui do Ricardo Pedrosa, que tá na rua José de Almeida 590, Jockey Clube. É assim? E tá chupando picolé ali, tá comendo lanche, tomando uma cerveja. Ou seja, há um trabalho enorme quando você recebe as informações da operadora, né? Uma planilha cheia de números, cheia de dados, e aí, obviamente, que a polícia já tem uma expertise, né? Que trabalha isso e vai ali fazendo uma velocidade rápida, vamos dizer assim. Mas quem não tem habitualidade de se receber esses dados não sabe nem o que fazer. Vai receber os dados e não vai olhar e aí, o que é que eu faço com isso? E aí, Leandro, é aquilo que a gente falou anteriormente, é o aperfeiçoamento. No passado é assim. Hoje já não vai, isso aqui que o Leopoldo falou, já não vai acontecer mais. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço aqui imensamente, de coração, a vinda de vocês. Eu até comentei isso com o pessoal da DRE que teve aqui recentemente, né? É uma dificuldade trazer policial civil num programa onde você tem que mostrar a cara, porque a gente trabalha, não é escondido, mas de forma discreta, né? E aí o pessoal da DRE relutou e tal, e eu expliquei, não, é pro bem da polícia, né? É pro bem da nossa instituição. A gente está aqui divulgando um pouquinho do que é o nosso trabalho. Isso serve, inclusive, para que a população acabe entendendo como é que funciona e possa colaborar com as autoridades, né? Com vocês, né? Que através de outras equipes, às vezes podem bater na porta ou pedir uma ajuda, e se a população souber conhecer, né? Primeiro conhecer o que é a Polícia Civil, o que é que ela faz, certamente ela vai colaborar. Então o objetivo aqui é a gente levar para a sociedade de modo geral o que é a Polícia Civil, o que é que ela faz,
em quais quadras ela atua de maneira a engrandecer. Então aqui esse é o nosso maior objetivo. E obviamente nós, enquanto entidade de classe, a gente busca, a partir dessa difusão do que é a Polícia Civil e do que ela faz, a gente busca também sensibilizar as autoridades constituídas, né? Desde o governador a deputados, que é quem gerencia o orçamento público, a gente sensibilizá-lo a partir da sua base eleitoral, a fim de que, às vezes, uma comunidade isolada, ou mesmo até que mesmo em Boa Vista, possa chegar a deputado. Eu fiquei sabendo pelo podcast aí que está faltando isso na Polícia Civil, ou que o pessoal está com uma promoção atrasada e tal. Então, tudo faz parte. Mas aquela atividade sindical de outrora, assim como não se grava mais estação telefônica com gravador, também não se faz mais política sindical em carro de som gritando no meio da rua. Tudo está evoluindo. Sim, né? sim. Hoje, o que a gente tem apostado aqui dentro do Sindicato dos Policiais Civis é mostrar para a sociedade o que é e o que faz a Polícia Civil. O que é um policial civil, aonde ele está. A gente já trouxe aqui o pessoal da Homicídios, trouxe o pessoal da DRE, hoje estamos com vocês da Inteligência e pretendemos trazer aqui os mais variados setores da Polícia Civil. Ou seja, nós estamos atuando em várias frentes, né? Cada um com a sua expertise, cada um com a sua parcela de importância, mas com um objetivo único, que é de servir a sociedade, né? De apurar a infração penal a rigor, né? E entregar para a justiça um nome e elementos de provas. Olha, o nosso suspeito é essa pessoa aqui e o que a gente conseguiu reunir de evidência está aqui, agora é com vocês. E é por isso que a sociedade às vezes fala, a polícia prende e a justiça solta, mas o nosso papel é esse, Exato. é apontar, né, para a justiça, para o Ministério Público, né, a grosso modo, quem é o suspeito de ter cometido determinada infração penal e, ao final, juntar num caderno probatório que é chamado inquérito policial, olha, está aqui, agora é com vocês. E esse é o trabalho da Polícia Civil, é isso que nós fazemos ao longo dessas 2 décadas. O Pedrosa já está com quase 30, né, Pedrosa? Tá foda, né? 3 décadas. E é muito importante a gente aparecer, que eu disse aqui quando eu estava aqui com o pessoal da DGH, o João Evangelista esteve aqui, também não gosta muito de aparecer, apesar de participar de muitas operações, mas não gosta, quase não vinha, porque eu não gosto de estar aparecendo em câmera, tá? Não é a minha praia, mas hoje, nós que somos cidadãos, né, servidores públicos acima de tudo, efetivos, né, concursados, se a gente não toma esse tipo de iniciativa de aparecer, a gente perde espaço. Verdade. E o pior, estamos perdendo espaço para vagabundo. Porque o que tem hoje de influência digital é malandro, criminoso mesmo, né? E ficando famoso, e aí aquele sujeito ele fala uma frase contra a polícia e aí é tido como verdade. Né? Desmonta uma operação todinha, né? Quebra a opinião pública, se volta contra a polícia. E aí, cara, surge, não, por que a gente não pode fazer isso também? E aí a gente faz, obviamente, dentro das balizas legais, né? A gente tem responsabilidade, não é do jeito que eles fazem, de maneira irresponsável, né? Falando o que querem. E eu estou falando isso aqui porque, para além de agradecer vocês terem se disposto a vir, já falando para os colegas que ainda não vieram. Eu já fiz convite para alguns, os colegas ficam ali, cara, bicho, eu não levo jeito com microfone, com câmera. Cara, ninguém leva jeito. Eu não sou profissional de comunicação. Eu estou aqui aprendendo aqui, fazendo na tora aqui, mas o objetivo é a gente aprender junto e falar um pouco da Polícia Civil. E é isso. Pedrosa, diga algo aí, complemente, fique à vontade. Vou agradecer, né? Agradecer o convite e falar uma coisa que eu aprendi há algum tempo atrás de um secretário, Sá Cavalcante, colaborando com as suas palavras, né? Não há necessidade das pessoas não saberem que existe inteligência. Todo mundo sabe. O problema não é saber que existe a inteligência. O problema é saber o que a inteligência está operando, está fazendo. Esse é o problema. Então, saber que existe um núcleo de inteligência da Polícia Civil, que existe, não tem problema nenhum, né? É institucional, né? O que ela costuma fazer, produção do conhecimento e tal, aquele negócio todo, também não tem problema. Agora, saber exatamente o que ela está operando, que é o grande problema. Aí tem algo de errado, né? Aí sim é o problema. Então, desde já, a gente agradece. O núcleo de inteligência sempre está à disposição. A gente sempre está sendo, dentro das nossas limitações,
colaborando com as unidades, e assim a gente espera. Lembrando que a gente não tem bola de cristal, né? E aí eu chamo para mim a responsabilidade, né? Essa é uma crítica minha, né? A gente, como eu falei aqui, o serviço de inteligência ele é tão, assim, de algum modo atrativo, né? Que algumas forças, não vou nem falar forças, né? Alguns integrantes de algumas forças de segurança acabam fugindo do seu galho, né? E pulando em outro galho. E toda vez que um servidor público deixe de fazer o seu trabalho para fazer o trabalho de outro, pode ter certeza que lá onde era para ele fazer tá com falha. Sim. E não? Então, se um policial que é responsável por fazer um policiamento ostensivo, preventivo, ele deixa de atuar aqui para ir trabalhar no serviço onde já tem uma instituição preparada, lá na ponta dele saiu, ficou desguarnecido. Né? E aqui a gente tem no Brasil, e não que eu concorde com esse modelo, mas é o modelo que está previsto na Constituição Federal, então assim, a gente não tem que discutir se concorda, não, a gente pode ter uma discussão acadêmica. Até para tentar melhorar alguma coisa. Mas é uma discussão acadêmica tal, né? A gente pode fazer propostas, inclusive transformar em projeto de lei, mas o que tem hoje previsto na Constituição a nível estadual, nós temos 2 forças de segurança pública. Hoje tem 3, né? Tem a Polícia Penal que atua dentro do sistema prisional. E na Constituição está bem definido o que cada uma força faz, né? Exato. Uma se encarrega da apuração da infração penal, com exceção das infrações penais militares e excluídas aquelas de competência da União. Então, a Polícia Civil tem a competência residual. Aquilo que não é de competência da União e nem é militar é da Polícia Civil. E aí vem ao lado da Polícia Militar, né, responsável pelo policiamento preventivo e ostensivo. E agora a Polícia Penal é responsável pela guarda dos presídios. É tudo bem delimitado. Isso não significa dizer que essas forças de segurança ostensivas ou não têm os seus próprios setores de inteligência, né? Mas aí, a pretexto de se fazer uma inteligência institucional interna, eles invadem competências. E aí, quando você sai da sua casa para ver o quintal do vizinho, o seu quintal está desguarnecido, meu amigo. Né? Tem, inclusive, pessoas que... esse cara do sindicato é chato. Não é chato, é o que está previsto, está previsto. Se fizer o que está no seu quadrado, já está bom demais. Se cada um fizesse o seu, talvez não fosse perfeito, mas a gente conseguiria fazer frente a algumas coisas, né, que acontecem, ou talvez não atrapalhassem quem está querendo trabalhar, desenvolver o seu papel. Mas, enfim. Meu amigo, faça suas considerações finais aí para a gente. Olha, só queria agradecer aqui, Leandro, pelo convite, o Ricardo também pelo convite, uma vez que eu já não estou mais no NI, né, saí tem um pouco mais de 2 meses. E gostaria realmente de agradecer os dois aí por poder até explicar isso um pouquinho e reforçar a questão da inteligência da investigação, porque eu acho isso importantíssimo, até porque muitas vezes ainda levam, né, Ricardo, para dentro do inquérito um relatório de inteligência, o que qualquer advogado mais preparado pode derrubar. Então não se coloca relatório de inteligência dentro de inquérito policial. O relatório técnico, sim. Outra história, né? E, muito obrigado. Estamos aí. O que precisar, estamos de volta aí para poder somar. É isso aí, meu amigo. Obrigado mais uma vez a todos e até a próxima.